Olá, seja muito bem-vindo a mais um Evangelho à Distância, esse programa da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que vem aproximar e acolher os corações nesse momento em que estamos temporariamente isolados. O tema da nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 14, Honra teu pai e a tua mãe, e o item é o 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Porém, antes de iniciarmos, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, visualizar a figura amorosa do nosso amado Mestre, que nos acolhe com as suas bênçãos de amor, fraternidade, saúde e paz, e nos enche de força, de coragem, de perseverança para enfrentarmos os desafios da nossa vida. Graças a Deus. O item 9 está na Instrução dos Espíritos e é uma mensagem de Santo Agostinho, que se inicia dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e que machuca sempre e muito os corações virtuosos. Porém, a ingratidão dos filhos para com os pais é ainda mais dolorosa. E é esse ponto que ele vem nos esclarecer para que nós possamos compreender os motivos dessa ingratidão. E para isso nós temos que voltar nossos olhos ao passado e entender pela justiça da reencarnação que tivemos e teremos infinitas existências corporais a fim de galgar os degraus da nossa trajetória evolutiva. E assim, nessas experiências terrenas, muitas vezes o espírito vivencia relações de dor, relações conflituosas, relações constrangedoras. E quando ele parte, quando o espírito deixa a Terra, ele leva consigo essas lembranças. Lembranças de ódio, de rancor, desejos de vingança. Então, no plano espiritual, ele começa a esclarecer-se com a ajuda dos seus benfeitores amigos e com o estudo, ele começa a reconhecer a sua parcela de responsabilidade nessas relações conflituosas. E ele então começa a desenvolver internamente um desejo de mudar de atitude, um desejo de perdoar aqueles a quem ele odiou. E então ele compreende que para chegar a Deus, para aprender a amar, nós precisamos começar a desenvolver a virtude máxima da caridade. E Santo Agostinho nos diz que não há caridade sem esquecimento das ofensas. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então esse espírito, ele pede permissão aos seus espíritos superiores para encarnar num corpo que vem se formar na família daqueles que ele detestou. E então qual será a conduta desse espírito nessa família? Ela vai depender da maior ou menor disposição que ele tiver de cumprir os seus propósitos de perdoar. E essa é uma prova muito árdua para o espírito, porque o contato incessante com aqueles que ele detestou é duro, é árduo. Então tá aí a explicação para esses ódios, essas repulsas instintivas que nós vemos em muitas crianças. Que muitas vezes não há um fato exterior, não há nada aparente que possa justificar essa antipatia. Então nós temos que voltar os olhos ao passado e entender que essa antipatia vem de uma causa anterior. E aí Santo Agostinho nos faz um apelo, porque ele nos diz, ele nos pede para entendermos a grande missão da humanidade. Porque quando um corpo vem se formar numa família, esse corpo vai receber um espírito que tem a necessidade de aprendizado, que tem a necessidade de evolução, como todos nós. E essa é a grande missão dos pais, de cuidar, de amar, de respeitar,
de oferecer a melhor educação, e não apenas só o alimento material, mas principalmente o alimento espiritual, que vai ajudar esse espírito no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuros. E aí ele nos faz mais um apelo para pais, para nós mães, pais, educadores: não recuseis o filho que no berço repele os pais. Não recuseis aquele filho que nos trata, que demonstra ingratidão, porque não foi o acaso que fez assim. Nós já entendemos que existe uma causa anterior. Não foi o acaso que nos trouxe esse espírito como nosso filho. A observação das atitudes, a convivência, o sentimento em relação a esse filho nos revela por uma intuição, muitas vezes, que existe ali, nessas relações, uma necessidade mútua de perdão, de acolhimento, de escuta, de cuidado, para que nessa vida todas essas más impressões que o espírito traz possam ser dissipadas, e que, se esses laços familiares foram formados por laços corporais inicialmente, que no futuro ele possa ser transformado numa relação de laços espirituais, pautadas por amor, por carinho, por afeição. Então não deixemos que as más tendências inatas que nós vemos muitas vezes nessas crianças, que vêm dessas relações difíceis do passado, não deixemos que essas más tendências tomem maiores proporções, que nós possamos observar desde pequenininho os germes que caracterizam o orgulho e o egoísmo. Há famílias que acabam, por uma fraqueza, por insegurança, por ignorância, acabam deixando essas más tendências crescerem, tomarem outras proporções. Ao invés de resistirem a esses maus arrastamentos, eles acabam se comprazendo, muitas vezes sem querer, sem perceber, rotulando um filho como um filho difícil, como um filho desobediente, como um filho que não consegue ser grato, e isso acaba gerando uma situação muito difícil até para esse próprio espírito conseguir se regenerar e passar por essa prova. Então que nós possamos acolher esse espírito que vem para nós com todo amor, que nós possamos nos empenhar em aproximar essa alma de Deus, mostrando a Ele que Ele veio encarnar para se aperfeiçoar. E nós não devemos esquecer de que, em algum momento, Deus, que está na nossa consciência, vai nos perguntar o que fizemos desse filho que nos foi confiado. E se nós fizermos tudo o que foi possível pelo seu aperfeiçoamento moral, nós não teremos nada do que nos arrepender. Porém, se falhamos, por qualquer motivo que seja, que saibamos que sempre teremos a chance de recomeçar. Sempre teremos a oportunidade de terminar numa existência futura aquilo que nós não conseguimos concluir aqui. Essa é a grande beleza da misericórdia divina. Sempre teremos a chance de reparação. Então que nós, pais e mães, possamos acolher os nossos filhos com todo amor, com todo cuidado, com toda atenção. E que nós possamos aproveitar este momento em que estamos isolados com a nossa família para desenvolver a cada dia mais essa virtude maravilhosa da caridade. Que nós possamos desenvolver a escuta amorosa, a fala doce, que nós possamos desenvolver o gesto gentil
e de preferência que nós possamos ter sempre um sorriso no rosto. Que Jesus possa abençoar os nossos melhores propósitos de sermos melhores e que Jesus abençoe a sua família hoje e sempre. Muita paz a todos.